Olá, nós estamos começando mais esse devocional da Comunidade do Redentor, que visa acompanhar a nossa leitura anual da Bíblia. Essa leitura se chama Um Ano com a Bíblia e você pode ter disponível na nossa bio no Instagram, ou entrando em contato com a gente, ou no Linktree do Instagram, você vai lá e tem acesso a essa leitura bíblica diária, que nós temos o privilégio de fazer juntos. E essa palavra devocional é para estimular você a crescer no relacionamento com Jesus e a você também ousar abrir as Escrituras e ver o que Deus tem preparado para você diariamente. A palavra que nós temos hoje é Marcos capítulo 4, e eu quero destacar uma parte do texto, como normalmente eu faço. E lá no verso 35, conta a palavra de Deus a nós. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma palavra do Evangelho de Marcos me chama a atenção, que é o convite de Jesus para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Para mim, essa mensagem é uma palavra que passa muito despercebida pela maioria das pessoas, mas é uma palavra para mim crucial. Jesus, ele está falando que eles estão num ponto e querem que os discípulos cheguem até o outro ponto, a outra margem. E é interessante que tem um mar dentro, no meio disso. E o mar na Bíblia, como a gente lê lá em Gênesis capítulo 1, onde o Espírito pairava sobre o mar, é um sinal de caos, é um sinal de caos, simbolicamente um sinal de caos. Quando a gente lê lá em Apocalipse 21, que no novo céu e na nova terra não haverá mar, ele não está falando que não haverá águas, mas que não haverá caos. E por isso a gente pode dizer que Jesus está dizendo: vocês estão nesse ponto, e vocês estão caminhando comigo, e eu quero que vocês vão para o outro ponto, para a outra margem. Mas nesse meio tempo, existe algo que vocês precisam experimentar. Existe um processo de Deus na vida de vocês. E eu creio que é exatamente isso que Deus quer falar para nós nesse dia. Existe algo que Deus está fazendo na sua vida. Você está numa margem, Ele te convida a outra margem, mas você precisa passar por essa tempestade. Você precisa passar, e tempestade é exatamente essa imagem. Não sei se você já pegou uma tempestade no mar, mas o céu e a terra, eles ficam um só, porque fica esfumaçado, fica escuro e você não enxerga o horizonte. Você precisa passar por esse lugar de não ter controle sobre nada, de não ter visibilidade, para você chegar ao outro lado. E esse outro lado tem a ver com maturidade, tem a ver com uma transformação de vida que somente Deus pode realizar nas nossas vidas. Mas eu quero trazer algumas coisas para você, para a sua vida, para o teu coração, de maneira muito prática. Primeira delas: a maior tempestade que possamos passar não significa nada para Deus. Jesus está dormindo no barco enquanto os discípulos estão apavorados. Nenhuma tempestade, nenhuma crise abala o governo de Deus, seja sobre as nossas vidas, seja sobre a terra. Isso é uma notícia tremenda. Segunda coisa, Deus tem um propósito com a sua vida, também diante dessas questões difíceis. E para mim, a irritação de Jesus se dá exatamente nessa situação. Jesus não está irritado simplesmente porque eles acham que vão morrer. Jesus está irritado porque ele está iniciando o ministério dele. E ao iniciar o ministério dele, é recente a chamada dos discípulos. É óbvio que eles não morreriam naquele momento. Deus está fazendo algo na vida dos discípulos e não era chegada a hora deles. Por isso, o que Jesus está repreendendo aqui não é simplesmente a falta de fé de que a tempestade os mataria, mas a falta de fé de que Deus estava fazendo um propósito muito maior com tudo aquilo. Eu quero dizer isso para você. Tudo isso que nós estamos vivendo
Parece ser o fim, parece que a gente não consegue muito ver como vai se dar o processo. Mas eu quero dizer para você que Deus tem propósito com tudo isso e tem propósito com a nossa vida. E Ele vai realizar esse propósito porque Ele é soberano. Em terceiro e último lugar, Deus está nos conduzindo para o outro lado. Mas para que isso a gente possa enfrentar essa tempestade, a gente precisa ter coragem, porque tudo isso vai passar. Deus está nos convidando para o outro lado. A crise ela não vai durar para sempre. Deus tem algo para cada um de nós. E o grande desafio nosso é conhecer a Jesus, que está no nosso barco e está nos conduzindo para a outra margem. Que Deus te fortaleça nessa jornada em meio às tempestades da vida. Conheça Jesus e cresça, amadureça com esse relacionamento com Jesus. Amém.